Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje o nosso foco é bem específico, a infraestrutura de saúde lá na Serra Gaúcha. A gente vai tentar fazer um raio-x mesmo, sabe? Entender a capacidade dos hospitais, o que eles oferecem e, claro, o que tem sido feito para modernizar essa rede que é super importante para a região. Exato. E olha, para essa nossa análise, a gente tem um material bem interessante em mãos. Tem uma lista detalhada dos hospitais, cidade por cidade, com número de leitos, serviços, e também alguns artigos que discutem, assim, os perrengues e os avanços nas obras hospitalares por lá. Legal. Então a nossa ideia aqui é mapear o cenário atual do atendimento, como é que está a capacidade e também como a região está se mexendo para melhorar, né? É quase como dar uma espiada por trás das paredes dos hospitais. Bom, vamos começar a desembrulhar isso. Perfeito. E é bom a gente lembrar, né, a Serra Gaúcha não é só um cartão postal ou um polo econômico importante. Tem muita gente que mora lá, que depende desses serviços. Então, ter uma infraestrutura de saúde que funcione bem, que seja moderna, acessível, isso é vital. Não só para os moradores, mas para todo mundo que circula por lá. A qualidade disso define muita coisa, sabe? Com certeza. Começando então por esse panorama geral, essa lista de hospitais que a gente tem, ela mostra uma coisa bem clara. A rede é bem diversa, né? Tem de tudo um pouco. Sim, bastante heterogênea. Fica nítido que as cidades maiores, tipo Caxias do Sul, Bento Gonçalves, elas concentram os hospitais maiores, com mais leitos, mais serviços complexos. Em Caxias, por exemplo, a lista traz 4 grandes: o Geral, o Pompeia, o Virve Ramos, o Círculo Saúde. Todos eles com uma capacidade bem expressiva, né? Sim, mais de 100 leitos. Alguns passam fácil dos 250. E UTIs também robustas, ali entre 10, 20, até 30 leitos de UTI. E em Bento Gonçalves, o Hospital Taquini segue essa linha, né? Pela nossa fonte, são mais de 180 leitos no total, 20 leitos de UTI e uma gama bem ampla de serviços de alta complexidade. Coisas como tomografia, ressonância magnética, radioterapia, químio, hemodiálise. Pois é, e aí do outro lado da moeda a gente vê o contraste com as cidades menores. Antônio Prado, por exemplo, o Hospital São José aparece ali com 40 leitos, uma sala cirúrgica, mas sem UTI listada, sem tomografia, sem esses outros serviços mais avançados. Nova Petrópolis tem um cenário parecido no hospital local, segundo a lista. Exato. E ainda tem municípios como Jaquirana, Cambará do Sul, São José dos Ausentes, que operam com hospitais bem menores, na faixa de 20, 25 leitos, né? Claramente focados em atendimentos mais básicos, sem UTI, sem tomo. A diferença na capacidade é gritante. Olha, o que é interessante aqui é pensar no que essa distribuição significa na prática, sabe? Os serviços mais complexos, que exigem mais tecnologia, mais investimento, como ressonância, tratamento de câncer avançado, hemodiálise, eles estão claramente concentrados nesses polos maiores, Caxias e Bento. Faz sentido, imagino que tem a ver com custo, demanda. Exatamente, não é por acaso. Reflete uma economia de escala, né? Precisa de um volume maior de pacientes para justificar certos investimentos, para manter equipes super especializadas. E para o morador, lá da cidade menor, o que isso implica quando ele precisa de um atendimento mais complexo? Implica, na maioria das vezes, deslocamento. Quem mora nessas cidades onde o hospital local é fundamental para o primeiro atendimento, para resolver casos mais simples, bom, se a situação complica ou exige uma tecnologia que não tem ali, precisa viajar para os centros maiores. Entendi. Então, a geografia da região e o jeito como os recursos são distribuídos acabam definindo a jornada do paciente. É um ponto super crítico em qualquer sistema de saúde regional. Faz todo sentido. Mas olha só, um detalhe que me chamou a atenção na lista. A tomografia. Ela não parece estar tão concentrada assim só nos gigantes, né? Bem observado. Correto. A lista indica que hospitais em cidades que a gente poderia chamar de porte médio, como Gramado, Canela, Vacaria, Veranópolis, Carlos Barbosa, Garibaldi, Nova Prata, São Marcos, esses também têm tomografia. Ah, interessante isso. Sim, sugere um esforço de descentralizar, pelo menos para esse tipo de exame de imagem, que hoje em dia é muito importante para diagnóstico rápido. É um passo, né? Ajuda a reduzir a necessidade de viajar para fazer certos exames, mesmo que a altíssima complexidade, tipo radioterapia, ainda fique mais concentrada. Ok. Então temos essa rede com diferentes níveis, diferentes capacidades,
Mas a gente sabe, né? Hospital não é só construir e deixar lá. Manter isso tudo funcionando e, principalmente, modernizar. Nossa, deve ser um desafio e tanto. Ah, sem dúvida alguma. A manutenção do dia a dia já é complexa por si só. Agora, quando a gente fala de reformas, de ampliações, aí a coisa escala muito rápido. E as fontes que a gente analisou deixam isso bem claro. Inclusive, um dos artigos menciona um dado preocupante do TCU, o Tribunal de Contas da União. Que fiscaliza os gastos federais, né? Isso. E o TCU aponta que mais de 65% das obras públicas no Brasil, e aí inclui saúde, acabam atrasando e custando mais do que o previsto. E na Serra Gaúcha, claro, não seria diferente. Os textos até citam exemplos dessa luta para modernizar, como lá no Hospital Geral em Caxias, no Tachini em Bento, no São Carlos em Farroupilha. Exatamente. E por que é tão complicado fazer obra em hospital? São vários fatores, sabe? Primeiro, a infraestrutura que um hospital exige é muito, muito específica. Pensa só, redes de gases medicinais, que não podem falhar de jeito nenhum. Nossa, nem imagino. Sistemas elétricos super robustos, com geradores, no-breaks, porque tem equipamento de suporte à vida ligado ali. Sistemas de ar-condicionado com controle rigorosíssimo de temperatura, umidade, filtragem do ar, para evitar infecção hospitalar. É outro mundo. Além dessa complexidade física toda, imagino que a papelada, as normas também devem pesar bastante, né? Com certeza. Tem a famosa RDC 50 da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. As fontes citam a versão de 2002 como um marco, mas ela já foi atualizada. Essas resoluções basicamente definem como tem que ser o projeto físico de qualquer serviço de saúde. Tipo, o tamanho das salas, o material do piso. Isso, desde o tamanho mínimo dos ambientes, os tipos de acabamento que podem ser usados, até como devem ser os fluxos de circulação, para onde vai paciente, para onde vai equipe, material limpo, material sujo. Tudo pensado para garantir segurança e funcionalidade. E seguir isso à risca é obrigatório, claro, o que adiciona muita complexidade no projeto e na execução da obra. E tem mais um detalhe crucial. Na maioria das vezes, o hospital não pode simplesmente fechar para reforma, né? Tem que continuar atendendo. Do lado, exige um planejamento assim, quase militar, sabe? Para isolar a área da obra, controlar barulho, poeira, vibração, tudo isso sem impactar o atendimento e principalmente sem colocar pacientes e a equipe em risco. E quando esse planejamento falha, ou a execução não é bem gerenciada, as consequências podem ser bem ruins, como os artigos alertam. Sim, os riscos são bem reais e vão muito além do dinheiro. Uma obra mal planejada pode acabar diminuindo o número de leitos disponíveis bem na hora que você mais precisa deles. Puxa vida. Equipamentos novos, caríssimos, podem ficar parados sem poder usar porque a infraestrutura para instalar não ficou ponta direita ou foi mal projetada. Os custos para operar o hospital podem subir, os gastos com consertos futuros também por causa de problemas na construção. E o mais grave de tudo, aumenta o risco para a segurança de quem está lá dentro, paciente ou profissional. Isso levanta uma questão fundamental, né? Como é que você equilibra essa necessidade urgente de modernizar com a obrigação de manter a segurança e o cuidado funcionando sem parar? É um equilíbrio muito, muito delicado. Um equilíbrio delicado, sem dúvida. Mas olha, aqui a coisa começa a ficar bem interessante. Porque, apesar desses desafios todos, que são sistêmicos, a Serra Gaúcha tem conseguido mostrar avanços concretos. Vamos dar uma olhada no que está realmente saindo do papel, no que está melhorando a estrutura de fato. Vamos sim, porque tem exemplos bem legais de investimentos e melhorias acontecendo por lá. Um que chamou bastante atenção recentemente foi o Hospital Tachini, lá em Bento Gonçalves. Eles acabaram de concluir a reforma e ampliação da UTI pediátrica. Ah, sim, eu vi sobre isso. Um investimento importante, né? Sim, 2,3 milhões de reais. E veio através daquele programa do governo do estado, o Avançar Mais na Saúde. E o que essa obra trouxe de novo na prática? Olha, pelos detalhes, o impacto parece bem significativo. A área física aumentou quase 250 metros quadrados. Agora são 10 leitos modernos, incluindo 2 de isolamento, que são super importantes para certos casos. As fontes até destacam a preocupação em criar ambientes mais acolhedores, mais seguros,
tanto para as crianças e famílias, quanto para a própria equipe médica. A inauguração foi agora em junho de 2025, um passo importante para o cuidado materno-infantil. Que ótimo! Cuidado com crianças e recém-nascidos é sempre uma área muito sensível. E parece que não para por aí, viu? Essa reforma da UTI pediátrica faz parte de um plano maior do Tacchini, que ainda prevê uma futura UTI neonatal e uma unidade de cuidados intermediários neonatal. Quer dizer, sinaliza um reforço bem grande na capacidade de cuidar dos bebês que precisam de mais atenção ali na região. Muito bom! É um exemplo claro de investimento direcionado, né? Focado em alta complexidade pediátrica, neonatal, e ainda conseguiram alavancar com um programa de financiamento específico do Estado. Mostra como esses programas podem, sim, impulsionar melhorias pontuais, mas que fazem muita diferença. Outro hospital gigante da região, o Hospital Geral de Caxias, também passou por reformas grandes, que foram concluídas em 2022. O foco principal foi na área de oncologia, tratamento de câncer e outros setores clínicos. O geral é uma referência enorme, né? Exato. E o interessante aqui é que o financiamento veio de parcerias, juntando o governo do estado e governo federal. E o impacto disso é gigantesco porque o geral atende tipo uns 49 municípios da região, é muita gente. Sim, o caso do Hospital Geral ilustra bem uma reforma de grande porte com um impacto que vai muito além da cidade, é macro-regional e mostra também a complexidade de articular diferentes níveis de governo para viabilizar um projeto dessa magnitude. Reforça o papel estratégico que essa instituição tem para uma área enorme da Serra. E para a gente ter um quadro mais completo, tem o Hospital São Carlos em Farroupilha. A situação que as fontes descrevem lá é de uma necessidade clara de investimento, algo na casa dos 15 milhões de reais. Bastante dinheiro. Sim. E o foco seria modernizar áreas super críticas, como o centro cirúrgico e a emergência. O objetivo, claro, é ter mais segurança, mais eficiência no atendimento. Parece ser um retrato daquela necessidade contínua de se atualizar que a gente falava. Exatamente. O caso do São Carlos é um ótimo exemplo de que modernização não é um projeto com começo, meio e fim e pronto. É um ciclo. Mesmo hospitais que já são bem estabelecidos precisam de investimento constante para acompanhar as novas tecnologias, as novas normas, as novas demandas de segurança dos pacientes. Faz sentido. Se a gente junta esses três exemplos que você trouxe, Tacchini, Geral e São Carlos, a gente vê diferentes momentos e estratégias, né? O Tacchini com um projeto novo específico recém-concluído, o Geral com uma reforma ampla já finalizada, e o São Carlos planejando a próxima etapa, que é essencial para a modernização. Mostra bem esse ciclo contínuo que os hospitais enfrentam. Ok. Diante desses desafios todos que a gente viu, custo, prazo, complexidade e também desses avanços que estão acontecendo, fica bem claro que o jeito de fazer a obra é tão importante quanto o que vai ser feito, né? Que tipo de estratégias os hospitais da Serra estão tentando usar para escapar daquelas armadilhas de atraso e custo estourado? Olha, as fontes que a gente consultou apontam algumas abordagens que as instituições de lá buscam implementar para mitigar esses riscos. Uma delas, que parece ser fundamental, é investir pesado no planejamento técnico antes de começar qualquer coisa, mas um planejamento muito, muito detalhado mesmo. Tipo, pensar em tudo antes. Exato. Mapear todas as necessidades, prever onde a obra pode atrapalhar o funcionamento normal do hospital, detalhar cada etapa da construção. É aquele trabalho de formiguinha inicial que pode evitar muita dor de cabeça depois. Entendi. Aquela ideia de medir 10 vezes para cortar uma, só que num cenário super complexo. Isso. Outra estratégia que aparece é a tal da construção modular. A ideia básica é pré-fabricar partes da estrutura fora do canteiro de obras ou então construir em fases muito bem separadas, muito bem isoladas. Ah, interessante. E qual a vantagem disso? Isso pode diminuir bastante o tempo de obra lá dentro do hospital e, o mais importante, minimizar a bagunça, o barulho, a poeira, ou seja, reduzir a interferência nas atividades do hospital. É uma forma de atacar de frente aquele problemão de ter que construir sem parar o atendimento. Parece bem inteligente.
E no gerenciamento do dia a dia da obra, tem alguma dica? Aí entra o que chamam de gestão integrada com os fornecedores e um controle bem apertado de prazos e custos. Quer dizer, ter uma comunicação muito boa com quem entrega material, com quem executa o serviço e ficar de olho o tempo todo para ver se o cronograma está sendo cumprido, se o orçamento não está estourando. Não deixar a coisa desandar. Exato. E além disso, tem uma menção que está ficando mais comum, que é a adoção de práticas sustentáveis. Projetos que já pensam em eficiência energética, em usar água de forma mais racional. Isso, além de ser bom para o planeta, pode até gerar economia para o hospital lá na frente, nos custos de operação. Então, se eu entendi bem, é tipo planejar tudo nos mínimos detalhes antes, usar uns métodos de construção mais espertos para não atrapalhar tanto o dia a dia, controlar bem de perto o cronograma e o dinheiro e ainda ter uma pegada de sustentabilidade. Parece a receita ideal, né? É a busca por essa receita, sim. Essas estratégias são vistas como cruciais para tentar fazer com que os planos virem realidade, cumprindo todas aquelas exigências técnicas chatíssimas, como as da Anvisa, e tentando evitar aqueles problemas crônicos de atraso e custo extra que, infelizmente, afetam tantas obras no setor de saúde, públicas ou privadas. Uma das fontes até menciona a importância de ter equipes de gestão que sejam especializadas nesse tipo de obra, que entendam as manhas de um hospital, sabe? Para garantir que a execução seja mais eficiente. Certo. Então, o que tudo isso significa, afinal, se a gente fosse fazer um resumo da nossa conversa de hoje? A Serra Gaúcha tem uma rede de hospitais com realidades bem diferentes, né? Tem os grandes centros, com muita tecnologia em Caxias, em Bento, mas também tem os hospitais menores, que são essenciais para as comunidades locais. Exato. E essa rede toda, como a gente viu, enfrenta desafios bem grandes na hora de se modernizar. Desafios que são comuns no Brasil todo, né? O risco de custo e prazo fugirem do controle e tudo isso ainda amplificado pela complexidade técnica e pelas regras super específicas que os hospitais precisam seguir. Mas e esse é um ponto importante, a região não está de braços cruzados. A gente viu exemplos bem concretos de avanços, de modernizações importantes acontecendo, como lá no Tachine, no Hospital Geral, que trazem melhorias que a gente pode ver, que melhoram o atendimento. Sim. Tem um esforço claro, contínuo, para buscar dinheiro, para implementar formas melhores de gerenciar essas obras complicadas, como no caso do São Carlos, que está planejando a modernização e nas estratégias que a gente acabou de discutir. Modernização da infraestrutura de saúde não é uma coisa parada no tempo, sabe? É um filme que está sempre rodando. E entender esses desafios, os avanços, as estratégias que estão por trás dessas obras, isso dá para a gente uma visão muito mais completa de como funciona a gestão da saúde, seja pública ou privada, e o impacto direto que isso tem na vida das pessoas lá na Serra Gaúcha. É um esforço constante para fazer a estrutura física acompanhar a medicina, que evolui rápido, e as necessidades da população. Muito bom. Para a gente fechar nossa conversa de hoje, que pensamento final essa nossa análise sobre a infraestrutura hospitalar na Serra Gaúcha deixa para a gente refletir? Olha, uma reflexão que fica e que conecta com aquela questão da distribuição dos recursos que a gente falou lá no começo. A gente vê, assim, investimentos importantes, modernizações acontecendo nos hospitais maiores, nos polos regionais, como Caxias e Bento. Isso é ótimo, é super necessário. Mas a questão que fica é: como é que os aprendizados dessas grandes obras, os modelos de gestão que deram certo e talvez até os próprios jeitos de conseguir financiamento, como tudo isso pode ser adaptado ou direcionado para garantir que as melhorias na infraestrutura, que o acesso a tecnologias mais novas também cheguem de um jeito sustentável e progressivo nos hospitais menores, naqueles que a gente viu na lista que têm estruturas e serviços mais limitados, nas comunidades mais afastadas da serra. Como espalhar o progresso, né? Exato. Como garantir que o progresso beneficie toda a rede, ajudando a diminuir as diferenças no acesso à saúde dentro da própria região? É uma pergunta importante para a gente continuar acompanhando de perto.